Bom, eu sou o professor Dr. Cláudio Wagner Locatelli, sou coordenador de área aqui das licenciaturas, então eu atuo com todos os cursos de licenciatura em conjunto com a professora Yara e com o professor Lucas. A professora Aline também é professora aqui dos cursos de licenciatura. Então, nós estamos aqui para a nossa última aula ao vivo desse ano, né? Então, a gente retorna agora só em fevereiro, né? Com bastante conteúdo novo aí para vocês. E passo a palavra agora para a professora Yara. Boa noite a todos, a todas. Boa noite. Boa tarde, né? Para mim já está boa noite mesmo. Como o professor Cláudio disse, né? Nossa última apresentação do ano aí em aula ao vivo. Hoje eu trouxe para vocês um tema que vai falar sobre projetos educacionais na prática. E espero que, né, dentro da formação de vocês, faça diferença aí no dia a dia, até porque é uma questão que vocês têm disciplina, projetos educacionais, né, e muitas vezes, assim, vocês olham a teoria, mas ficam pensando, às vezes, não, como que eu vou fazer isso na prática? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que vocês possam clarear aí a formação de vocês. E posso começar? Professora Aline, vai falar alguma coisa? Não. Fica à vontade, professora. Tá, vamos lá. Vocês estão vendo? Sim, está em tela cheia agora, professora. Tá. Sim. Bom, sou professora mestre Yara Grandino, muitos já me conhecem, eu sou coordenadora de alguns cursos de licenciatura, e também faço mentoria de disciplinas, muitas na área da inclusão, principalmente Libras, né, que eu tenho um monte de disciplinas de Libras, e aí eu converso com muitos de vocês, às vezes, né. Então, hoje, vamos lá, né, falar um pouquinho do que é esse projeto educacional. Quando a gente fala de projetos dentro da escola, e aí a gente tem que pensar em questões como o plano político-pedagógico da escola, né, porque os projetos têm que estar inseridos dentro do PPP, do plano político-pedagógico, porque anualmente os projetos mudam, alguns continuam, outros mudam, então é importante que vocês tenham essa visibilidade e saibam que eles têm que estar dentro do plano político-pedagógico, além de estar dentro dos planos de ensino de vocês também, né? Então, o que são esses planos, né, esses projetos? São projetos que eles conectam a teoria à prática. Tá? Então, eu trabalho, por exemplo, estou trabalhando com leitura e escrita, né? E aí eu pego um gênero, por exemplo, vou trabalhar com poemas. E dentro dos poemas, eu vou estabelecer um projeto de leitura e escrita com começo, meio e fim. E para isso, nós temos que pensar o início dele. Então, o que os meus alunos sabem sobre poesia? Né? Eu tenho que tirar deles o que eles sabem. Para, a partir daí, eu definir as minhas estratégias para o projeto. E aí eu vou fazer um projeto que vai ter a parte de leitura de poemas, vai ter a parte onde vão construir poemas, né? Pequenos poemas, vai ter a parte que eles vão aprender a organizar, né? Esses poemas, como vai ter que ter um produto final, e esse produto final, geralmente, os alunos têm que ser escolhido com os alunos. Então, os alunos querem fazer uma coletânea de poemas que eles fizeram. Então, vai ser feita essa coletânea de poemas. Mas quando a gente trabalha com produto final, de qualquer projeto, esse é um muito específico dentro da leitura escrita, mas nós vamos ver outros aqui, o aluno tem que dar visibilidade para a comunidade. Então, nós vamos fazer esse livrinho para a gente, acabou? Não, nós vamos apresentar para os pais, vamos apresentar para as outras salas, vamos apresentar para a escola, vamos fazer autógrafo. Então, assim, porque é uma aprendizagem ativa, né, onde os alunos vão participar significativamente.
E tudo parte de questões reais, né, de problemas reais, necessidades reais. Quando a gente fala em projeto de leitura escrita, ele já está determinado dentro do nosso planejamento. A gente vai trabalhar com vários gêneros. Mas quando falamos de outros projetos, né, que envolvem a comunidade, por exemplo, eu tenho um foco dentro da minha escola que tem violência. Então, eu vou trabalhar um projeto sobre violência, né? Então, aí eu tenho um problema real dentro da minha comunidade, e a partir desse problema real, eu vou montar com os alunos um projeto, né, de violência, onde todos vão participar, né? E logicamente que isso vai ser apresentado para toda a comunidade. Então, o conceito de projeto, né, educacional são estratégias de ensino planejadas. Então, nós vamos planejar o começo, meio e final. Então, com objetivos que vão integrar teoria e prática, vão resolver os problemas reais, vão promover a investigação e desenvolvimento das aprendizagens significativas. Por que aprendizagens significativas? A aprendizagem significativa é aquilo que a gente aprende e jamais a gente esquece, você vai lembrar para o resto da vida, né? Eu lembro que eu estava numa escola, enquanto coordenadora, e nós fizemos um projeto do meio ambiente. O fechamento desse projeto, ele foi... nós conseguimos um carro alegórico, né, na comunidade ali, onde... Carro alegórico não, um trio elétrico, né, um carro de trio elétrico, onde nós participamos com os alunos foram mostrando as coisas do projeto deles no bairro, e nós, professores ali, né, em cima do trio e tal, e assim, foi uma ação toda planejada, teve começo, meio e fim, mas teve uma parte dentro da escola, uma boa parte dentro da escola, e esse foi o fechamento dessa mostragem no bairro. E aí o projeto educacional, ele sempre vai nascer, como eu disse, de um problema, né? E que nós vamos transformar esse problema, né, num projeto educacional. Então, nós vamos ter que pesquisar sobre, né, por exemplo, vamos falar sobre drogas, vamos pesquisar sobre drogas, vamos planejar as ações de forma coletiva e significativa. Bom, aqui só para ilustrar, né? E aí ele tem etapas. Primeira etapa é o diagnóstico ou levantamento das necessidades. Tá, então a necessidade é trabalhar com a questão da violência, com a questão das drogas, com a questão do meio ambiente, enfim, vai ser definido de acordo com a necessidade real daquela escola, daquela comunidade. Então, as turmas, elas identificam, né, esses problemas, elas vão junto com os professores, e aí é um trabalho interdisciplinar, né, porque quando você pega um projeto macro, que aí eu chamo esse de macro, porque ele vai envolver a escola toda, e não um projeto micro, que é aquele que você vai fazer específico de leitura e escrita com a sua sala, como eu falei agora no início, esse projeto macro, ele vai envolver a escola inteira, né? E vai envolver todas as áreas de conhecimento. Por isso que ele é um projeto transdisciplinar, né? Ele perpassa por todos. E aí os alunos vão, né, junto com os professores, vão... o que eles vão aprender, né, com tudo isso? Lógico, é um desenvolvimento de habilidades, de competências que vai ser construído ao longo do projeto. Vão planejar as atividades, vão ver quem são os responsáveis, que recursos materiais são necessários para esse projeto. Vai ter um cronograma, né? Então, esse projeto nós vamos trabalhar durante 2 meses, né? Outubro, novembro, e vamos apresentar em dezembro. Enfim, isso tudo é planejado em conjunto. Na parte da execução, então, é o momento que você vai investigar, né, a questão da necessidade, vai coletar dados sobre aquela necessidade, vai elaborar, né, ações, né, ações práticas, né, dentro teóricas e práticas, onde você vai
lá na frente, né, vai socializar esses resultados e vai apresentar. Você pode apresentar com exposições, você pode apresentar com vídeos, você pode apresentar com intervenções na escola, com campanhas, enfim. O produto final vai ser determinado em conjunto. Então, todo projeto, quando ele inicia dentro do foco que a gente quer trabalhar, mas ele já tem que ter em mente um produto final ali. Tá, nós vamos fazer esse projeto, vamos passar por várias etapas, e o que nós vamos fazer lá no final para que toda a comunidade possa participar desse fechamento, né? E a avaliação vai ser uma avaliação processual, onde os professores, durante todo o processo do projeto, com todas as salas de aula, porque aí isso é uma coisa macro, envolve todas as salas de aula. Se for uma coisa mais específica, né, vamos supor, vai trabalhar português, matemática, história, geografia, arte, uma coisa dentro de algumas disciplinas, aí é um projeto um pouco menor, que vai ter visibilidade, sim, mas não vai ser a escola inteira, vamos ser por séries. O primeiro ano, se falar de fundamental, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, o fundamental, né, das séries finais, o sexto, sétimo, oitavo, nono, e o ensino médio, que acaba, o ensino médio ele foca muito nesses projetos onde tem questões mais sociais abrangentes, né, coisas que você precisa ser trabalhada, como, por exemplo, violência na escola, drogas, meio ambiente, e ele acaba envolvendo a escola inteira, todos os anos, primeiro, segundo, terceiro de ensino médio. E aí vai depender muito do planejamento de cada série, de cada segmento. Então, como nós estamos aqui nas licenciaturas, né, nós estamos na pedagogia, na matemática, na história, na geografia, educação física, tem várias licenciaturas aqui, então eu estou falando num foco geral, não estou especificando só as séries iniciais, as séries finais, o ensino médio, estou falando para todos, e como que cada etapa pode se conectar dentro desse projeto. Quando a gente fala dos pequenos, né, tanto na educação infantil, como primeiro ao quinto ano, nós falamos de projetos menores, né, falamos de projetos mais dentro da sala de aula mesmo. Agora, quando nós partimos para etapa, né, no Fundo 2, no ensino médio, aí nós já podemos pensar em projetos macro mesmo, né? E essa avaliação, ela tem que ser avaliada, o processo dentro daquilo que está sendo feito, tem que ser uma avaliação reflexiva, tem que ser uma avaliação onde os resultados, né, vamos pensar quais resultados nós obtivemos com isso, nós atingimos o nosso objetivo, se for o projeto macro, nós atingimos melhorar a violência dentro da escola, atingimos, então, essa avaliação vai ser uma autoavaliação com foco reflexivo final. E aqui eu tenho alguns exemplos de projetos, né, que pode ser, né, por exemplo, projeto de inclusão, Minha Escola é Acessível. Vocês que trabalham muito com projetos multidisciplinares, com práticas pedagógicas, e vocês acabam, principalmente as práticas pedagógicas, os projetos extensionistas, vocês acabam tendo que, em loco, né, fazer isso dentro das escolas, às vezes pensar, né, em alguns temas é bastante relevante, mas quando vocês vão trazer uma demanda dentro da escola, num projeto, por exemplo, vocês têm que pensar qual a necessidade daquela escola, em primeiro lugar, né? Eu quero fazer lá na escola projeto de leitura e escrita, tá, mas eu preciso conversar com a direção, eu preciso conversar com os professores, eu preciso saber se isso é necessário para a escola. Então, muitas vezes, a gente pensa, tem que fazer o projeto extensionista, tem que fazer isso, tem que fazer as práticas pedagógicas, vou fazer esse tema. Mas será que esse tema ele é relevante para aquela série, para aquele segmento, né, para aquela escola? Então, nós temos que pensar também nessa questão. E aí, o projeto, né, um projeto de inclusão, por exemplo, Minha Escola é Acessível, você vai pensar na acessibilidade dessa escola, do ambiente dessa escola, né? Então, você vai trazer um diagnóstico se existe essa acessibilidade ou não.
então, com entrevistas com estudantes com deficiência, o mapa da escola, né, que ele traz, né, as barreiras ali, ele traz todo, né, o que tem dentro da escola, criação de campanhas de sensibilização e apresentação para gestores, né, porque aí é um projeto que você vai partir de uma questão quantitativa, você vai fazer uma pesquisa quantitativa dentro da escola, onde você vai saber se essa escola tem acessibilidade ou não. Teve uma das alunas que trouxe, né, a pesquisa dela com a professora Aline, e que ela foi pesquisar essa questão da inclusão na escola, né? Numa determinada escola, e ela trouxe até um dado, assim, que a escola tinha acessibilidade, mas que a escola não tinha a parte, os professores não, eles, por mais vontade que eles tinham, formação, mas eles não conseguiam ainda lidar com as questões inclusivas, né, com as questões mais didáticas, inclusivas dentro da escola. Então, quando a gente fala num projeto, por exemplo, desse de inclusão, é mapear, né, a escola nesse sentido da acessibilidade, ou de outra questão, né, que vocês queiram pensar, né. Projetos de leitura, nós temos vários projetos de leitura, né? Aqui está o Clube do Livro Vivo, né? Que escolha de obras, né? Os alunos vão escolher as obras, vão fazer roda de leitura, vão discutir as obras que eles leram, vão fazer os podcasts, podem fazer dramatizações, vão produzir resenhas, painéis, enfim. Aí o fechamento do projeto ele culmina, né, com todo o desenvolvimento e aquilo que foi combinado com os alunos. O projeto de sustentabilidade, que traz a questão do lixo zero na escola, então, é uma questão também, né, do consumo e descarte, como que a gente descarta esses lixos, né? Nós temos a coleta seletiva, essa coleta seletiva funciona, né? Oficinas de reciclagens e compostagem, implementação de coletores, criação de cartazes e ações educativas. Então, sempre lembrando que o projeto tem um começo, meio e fim, e que ele precisa ter etapas, né? E para chegar no produto final. E aí, por que eu trabalho com esses projetos educacionais, né? Quando eu trabalho com esses projetos, eu torno o aprendizado mais significativo. Porque os alunos gostam, né? Eles se envolvem com essas questões de trabalho de projetos, essa experiência própria, tanto no Fundamental 1, no Fundamental 2, quanto no ensino médio. Ele estimula a autonomia e o protagonismo do aluno, porque eles vão ter liberdade de opinar, de pesquisar, de trazer materiais, de conversar em grupo, falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que é melhor para que o projeto ele se desenvolva. Vai desenvolver as competências socioemocionais, né? Porque quando você trabalha em equipe, você tem que desenvolver, né, aquela questão de relações afetivas, relações cordiais, e tudo isso move, né, a questão social e emocional. Ele vai conectar a escola à comunidade, que é muito bacana você trazer os pais, a comunidade para dentro da escola. Isso é uma luta constante das escolas, porque são poucas escolas que conseguem ter a parceria com a comunidade, ou se tem, são com poucos pais. Ele vai favorecer a inclusão e a diversidade, porque você vai incluir todos ali, e vai valorizar as diferentes formas de expressão também. Bom, quais são as dicas, né, para colocar em prática, né, dentro da escola, né? Vamos pensar de começar com temas próximos à realidade dos alunos, como eu já disse. Vamos estabelecer metas claras e alcançáveis. Né? Não adianta eu querer fazer uma coisa que, nossa, vai ficar um show lindo, maravilhosa, se eu não vou ter recursos disponíveis para isso, se eu não vou ter braços, pernas, enfim. Né? Nós precisamos sentar e pensar, isso vai poder fazer, porque a gente tem condição disso. Isso não, a gente quer, mas não vai dar, então vamos descartar, né? Ele vai manter a flexibilidade, porque o projeto ele pode ir alterando ao longo do processo,
né? Eu estabeleci um projeto ali no papel, mas ao longo do projeto eu fui pensando em outras coisas, então eu fui acrescentando essas outras coisas. E às vezes, eu falei, nós colocamos isso, mas isso não vai ser legal, vamos tirar, né? Por isso que ele tem que ser feito coletivamente. Usar metodologias ativas, como PBL, a sala de aula invertida, as trilhas, isso vocês aprenderam já dessa questão das metodologias ativas dentro do processo educacional de vocês. Documentar, né, com fotos, com relatos, com diário de bordo, enfim, às vezes com vídeos, todo o processo, porque vocês pode fazer um portfólio depois, né? E esse portfólio, ele vai ficar ali para a escola, ele vai ser registrado, ele traz ali a evidência de como foi o projeto do começo ao fim. Professor Yara, a senhora permite, o Gerson tem ele levantou a mão para fazer uma pergunta. Claro, vamos lá. Pode falar. Boa noite a todos. Só interrompendo um pouquinho, professor Yara, só para tirar uma dúvida mesmo, para saber que eu nunca estive na plataforma aqui, eu estou fazendo análise de desenvolvimento de sistema. Aí me passaram 2 plataformas e o link da senhora. Aí me pediram para tirar essa dúvida aqui em sala de aula, se esse estudo ele tem a ver também com o curso em que eu optei. Você faz... Então, aqui o que a gente está tratando são as licenciaturas, né? O tema de hoje é para as licenciaturas. Você faz análise e desenvolvimento do sistema, né? Eu não entendi a sua última fala. Você pode repetir, por favor? Foram porque me passaram 2 plataformas, a Alevo, se eu não me engano, e essa daqui. Aí o pessoal pediu para tirar essa dúvida, né, para saber se eu não estou estudando um tema que não tenha nada a ver com o curso que eu me matriculei. A E-Livros, acho, né? Não sei se é isso que você está querendo dizer, não sei, Cláudio, se você entendeu ou não. Na verdade, assim, Jefferson, provavelmente o mentor que passou o convite para você no ambiente virtual de aprendizagem, ele atua também nas licenciaturas, então ele deve ter passado também para disciplina de análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Mas essa é uma aula que acontece todo mês aqui nas licenciaturas e são temas voltados para os professores, né, para os futuros professores. Mas nada impede que você assista também, né, e se aproprie, tá bom? Mas ele não tem a ver, assim, diretamente com a área que você está estudando, que é análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Tudo bem, Jefferson? Entendi, obrigado. Nada. Bom, vamos voltar aqui. Bom, dando continuidade, então, como eu disse, né, essas fotos, esses relatos, eles são importantes para, né, deixar ali registrado tudo que foi feito. E o envolvimento da comunidade, né, família, funcionários, gestores, porque dentro de um projeto macro, todo mundo se envolve, né? Porque todo mundo participa de alguma forma, gestores, né, os funcionários, a família muitas vezes até se envolve para trabalhar junto em algumas coisas. Se não trabalhar diretamente dentro da escola ali, fazendo alguma coisa, vai ajudar dentro de casa, enfim. Bom, aí o que eu trouxe para vocês aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Existem 2 livros que falam muito dessa parte didática, e que eu gosto muito, porque ele vai falar muito da questão dos projetos de leitura e escrita específicos, e aí a gente pode pensar nesse projeto de leitura e escrita para os anos iniciais, para os anos finais, né, e até para o ensino médio, mas mais para os anos iniciais, na verdade. Porque ele autor, o Ler e Escrever na Escola, né, está aqui, O Real, Possível e Necessário. A autora é a Adélia Lehner, da editora Artmed, onde ela vai trazer aqui muitas dicas para se trabalhar com projetos de leitura e escrita dentro da escola. Para quem quer realmente, né, seguir aí dentro de sala de aula, do 1º ao 5º ano,
é bacana que vocês leiam, né? Tenham esse livro como uma das referências bibliográficas de vocês, porque ele vai ajudar muito na formação de vocês e no cotidiano da sala de aula. A Adélia Lehner, ela é uma autora que ela traz, né, muito conhecimento da didática da matemática, ela tem livros focados na didática da matemática, mas esse livro, em particular, ela traz, né, o conceito de transposição didática, o conceito do contrato didático, né, o que é essa questão da transposição didática? Aquilo que eu tenho na teoria e vou para a prática. E quando a gente fala dos projetos, a gente tem, né, a teoria de muitas coisas, mas a prática, né, transpor isso para a prática é diferente, porque ali a gente vai vivenciar realmente aquilo que está na teoria. E o outro, né, que é o diálogo entre ensino e aprendizagem, da Thelma Weiss, da editora Ática. Aqui, ela conta um pouco da história dela, né, no início da carreira dela. Ela trabalhou junto com a Emília Ferreiro, num programa de alfabetização e letramento aqui no estado de São Paulo, e onde também a questão dos projetos de leitura e escrita foram muito fomentados nesse programa de alfabetização, que foi chamado aqui na rede pública do Estado de Letra e Vida e na rede municipal do Estado de São Paulo de PROFA, Programa de Formação de Professores Alfabetizadores. E por que eu trago isso para vocês? Porque quem quiser se aprofundar especificamente em questão de projetos, né, na prática mesmo, né, eu acho que é interessante vocês se apoiarem nesses referenciais teóricos, porque os dois vão trazer uma noção bastante prática do que fazer, né, com esses projetos. Porque quando a gente fala de projetos de leitura e escrita, nós estamos falando de gêneros do discurso. Quando nós falamos de gêneros do discurso, nós falamos que o conto é um gênero, a poesia é um gênero, a crônica é um gênero, e o artigo de opinião é um gênero, e cada gênero ele tem suas características próprias, né? E suas marcas, suas especificidades. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, contos, né? Projetos de contos, principalmente com as crianças menores, onde a gente pede para que elas reescrevam contos, enfim, nós vamos estar trazendo a narração, a descrição dentro dos projetos, né? Então, a criança aprende dentro da característica, né, do texto a escrever, né? Tem o gênero e dentro da característica do texto ela escreve, né, com a questão da narrativa, da descritiva, isso a gente chama de tipologia textual, né? Porque muitos cruzam, né? Falar é tipo de texto, conta tipo de texto, não, conta um gênero e a tipologia, né? Dentro daquele gênero do conto tem a narração e a descrição, tá? Como elementos mais fortes dentro delas. Bom, o que eu queria trazer a isso para vocês, mas eu queria que vocês agora abrissem para perguntas, para falas, porque se eu deixar o tempo todo eu falando, vocês saem com um monte de dúvidas e eu acho importante a gente sanar essas dúvidas. Mas eu trouxe duas citações, uma da Adélia Lehner e uma da Thelma Weiss, uma de cada livro. Então, na da Adélia Lehner, né, do Ler e Escrever na Escola, o Real, Possível e Necessário, ela diz assim: o desafio que a escola enfrenta hoje é o de incorporar todos os alunos à cultura do escrito. É o de conseguir que todos os seus ex-alunos cheguem a ser membros plenos da comunidade de leitores e escritores. Página 17, Adélia Lehner. Porque hoje nós temos 30% da população brasileira analfabeta funcional. Quando falamos de 30% da população, nós falamos de um número muito expressivo. E o que é esse analfabetismo funcional? É aqueles que sabem ler, escrever, mas não conseguem interpretar um texto, né?
inferir num texto, ou seja, tirar a essência daquele texto mesmo. Ele lê, mas ele não consegue interpretar, né? Então, existem muitos alunos que saíram da escola que hoje são analfabetos funcionais. E a Thelma Vaz, na página 95, do Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, ela traz que avaliar a aprendizagem do aluno é também avaliar a intervenção do professor. Já que o ensino deve ser planejado e replanejado em função das aprendizagens conquistadas ou não. Por que eu trago isso também? Quando nós falamos de avaliação, a gente acha, ele aprendeu ou não aprendeu? Tá, ele aprendeu, e o que está precisando para que ele, né, avance naquele processo, e aí a gente chama da intervenção do professor, que o professor faça uma intervenção positiva ali, para que ele possa aprender de uma forma mais significativa. Então, o professor, ele precisa também se autoavaliar, ele precisa pensar que tipo de planejamento eu estou fazendo e se eu tenho que me replanejar em função das aprendizagens daquela criança, daquele aluno, né? Porque se eu sinto que meu aluno não está aprendendo determinado conteúdo, eu preciso parar e rever, né? Então, para isso, eu preciso replanejar minhas ações. Uma vez, há muitos anos atrás, eu escutei uma fala num conselho de classe, né, de professores, dizendo assim, a diretora disse assim, se 50% e mais um da sala tem nota vermelha, a culpa não é do aluno, a culpa é do professor. Então, a gente tem que pensar, né, nossa postura enquanto educador, o que a gente está fazendo de bom, né, e o que a gente precisa melhorar para que não tenhamos esses ex-alunos analfabetos funcionais aí espalhados. Porque quando a gente encontra muitos alunos chegando às faculdades, às universidades, cheios de problemas de leitura, de escrita, e aí a faculdade precisa também se replanejar, tá? É o que eu gostaria de deixar para vocês aí, um pouco da questão do projeto, um pouco da questão da aprendizagem, da questão da avaliação. Bom, professora, acho que a Isabela tem uma pergunta aqui. Tá, eu acho que muitos já têm meu e-mail também, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só parar a apresentação aqui. Oi, Isabela, pode falar. Olá a todos, boa noite. A minha pergunta talvez tenha um pouco menos a ver com a questão de projetos e mais com a questão de analfabetismo funcional, porque esse é um tópico que há muito tempo eu tenho visto isso na prática, não só como uma pessoa que já atua na área, né? Eu sou professora de inglês há muitos anos, mas também tenho vários conhecidos que também são da área, enfim. No quesito analfabetismo funcional, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso e dos demais professores aqui presentes. O que a gente pode fazer para combater, por exemplo, casos de alunos em que eles se recusam a ter qualquer esforço acadêmico, né? Porque já desenvolveram um certo nível avançado de analfabetismo funcional devido ao uso exagerado de inteligência artificial. E por que eu coloco essa questão? Eu tenho visto, eu vou utilizar um exemplo muito específico que uma colega minha, né, vivenciou esses dias mesmo. Ela estava dando uma aula de inglês, né, para uma turma de adolescentes, né, ou seja, lá para uma faixa etária de uns 16 anos, por aí. E já existe a regra de não se utilizar o celular na sala de aula, certo? E ela estava passando uma atividade e o aluno, toda vez que ela se virava de volta para a lousa, o aluno simplesmente pegava o celular de onde estava e estava usando inteligência artificial, ChatGPT, essas coisas, para responder as atividades. E aí ela virou e reparou que isso estava acontecendo e falou assim, olha, não pode, se você continuar insistindo, eu vou ter que tirar seu celular, deixar em cima da mesa, tal.
Ok, chegou ao ponto onde ela foi forçada a fazer isso, deixou o celular do aluno em cima da mesa, só que aí ela reparou que o aluno absolutamente não estava conseguindo responder uma única pergunta, sendo que, em teoria, eram perguntas que, em vista do tempo de estudo dele e do nível da turma, ele já deveria ser capaz de responder com muita facilidade. Então, assim, esse é um exemplo prático, recente, que aconteceu literalmente semana passada, mas eu vejo isso piorar cada vez mais. O que a gente pode fazer nesse sentido? Bom, eu vou responder depois se o professor Cláudio, a professora Aline quiser acrescentar também. É assim, hoje a gente tem a questão da inteligência artificial aí, né, que acaba permeando toda essa questão, mas, assim, isso não é novo, não a inteligência artificial, mas essa postura dos alunos com a questão do celular, com a questão de utilizar esse celular pesquisando coisas, isso já vem faz tempo, tanto que foi decretado que não se use o celular dentro da sala de aula. Para certas coisas, porque assim, sempre eu falei para os professores, quando existe um objetivo específico que você pode usar o celular, aí tudo bem, né? Nós vamos usar o celular hoje, a turma, para pesquisar tal coisa, todo mundo junto, enfim, ou vai lá na sala de informática. Agora, se você deixar o celular à vontade, primeiro que não só eles vão pesquisar o que eles acharem que devem pesquisar, mas eles vão ficar em outras coisas. É a experiência própria que eu vivi como coordenadora de rede pública aqui de São Paulo. Acaba se tornando uma questão de dependência muito extrema, né? E, tanto que, assim, principalmente no ensino médio, eles ficavam com fone de ouvido, né? Exato. A professora ali falando, eles com fone de ouvido e ninguém querendo saber nada. Então, a professora dava aula, eu vivenciei isso, dava aula para uma turma ali na frente, os demais. E, assim, por isso que essa questão, eu não digo tanto a questão da inteligência artificial que faz esses 30% do analfabetismo funcional, porque esses 30% já vem vindo antes, tá? Assim, mas eu trouxe o tópico do analfabetismo funcional especificamente porque eu tenho acompanhado cada vez mais e mais estudos justamente falando que, obviamente, o analfabetismo funcional já existe, infelizmente, mas que o uso exagerado de inteligência artificial está potencializando isso, está piorando isso. Claro, tem coisas que realmente a inteligência artificial ela pode auxiliar, mas há uma diferença muito grande, ao meu ver, não só como usuário de tecnologias, mas também como professor, que existe uma diferença enorme entre você utilizar uma ferramenta de busca como uma assistência de estudo versus utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para responder questões de prova ou para, sei lá, fazer um texto de um trabalho. Eu vou deixar um pouco para a professora Aline, depois para o professor Cláudio, que o professor Cláudio estuda essa questão das inteligências artificiais, e eu acho que ele tem mais coisas para acrescentar aí. Professora Aline. Então, eu comecei a dar aula no ensino superior em 2005. Em 2005, eu dava aula de filosofia para ciências contábeis, para administração, e um dos primeiros choques que eu tive enquanto professora de ciência que faz a pessoa pensar, eu quero ativar, instigar a curiosidade na pessoa, no aluno, né? E que ele, através e a partir das próprias ferramentas, do próprio conhecimento, ele vai em busca, ele vai atrás, ele me entrega o trabalho, me entrega a resposta, com as palavras dele, tem no português correto ou mais ou menos, mas que ele me entregue com as palavras dele. O primeiro choque, foi um choque mesmo, tanto que 20 anos depois eu aqui falando desse trauma que eu carrego. Aluno, o trabalho copiado e colado do Google. Copiado e colado do Google. E o aluno não se deu nem ao trabalho de trocar o nome do autor do trabalho que ele copiou. Tá? Então, assim, a gente fala, hoje tem inteligência artificial. As ferramentas, as tecnologias são inventadas por nós, seres humanos, para sanar
satisfazer a nossa curiosidade, tornar a nossa vida mais prática, e torna. Agora, o que fazer com um aluno que está viciado na inteligência artificial? Educar? Como educar? Como você faria com você, se você fosse uma criança nesse tempo, nesse momento? Sabe? Para chegar no ensino superior e da mesma forma, copiar e colar um trabalho pronto e me entregar. Sabe? Era só um comentário que eu queria fazer, pensando, né, na nossa linha do tempo. A gente tem aqui o Alexandre, historiador, o professor Cláudio também, né, a linha do tempo, o processo que a gente vive. A gente vai construindo, a gente vai inventando as técnicas para nossa satisfação. O que a gente faz com elas? Como a gente administra elas? Né? Cabe a nós, professores, ensinarmos aos alunos, mas os alunos não são tábulas rasas, né? Eles vêm com algum conhecimento, com alguma cultura da família, do berço, enfim. Com certeza, você Bom, só foi um parênteses. Você levantou um ponto perfeito, é a questão do... E eu acredito que essa seja o grande objetivo de hoje ser professor, que é descobrir como despertar esse interesse nos alunos, essa curiosidade, porque o aluno não vai atrás se ele não quiser. E isso é fato, independente da idade do aluno. Isso eu já vi em todas as minhas turmas de inglês, do mais jovem ao mais velho, que é, se o aluno não quiser, você pode tentar forçar de todas as formas possíveis, você pode tentar convencer, você pode tentar barganhar com o aluno. Se o aluno não quiser esforçar, ele não vai absorver. Assim, todo o seu esforço ele vai absorver no máximo 5%. Isso, se ele não quiser, obviamente. A partir do momento que o aluno tem esse interesse, que ele tem essa curiosidade, por menor que seja, aí onde você consegue abrir de vez essa porta, né, que eu sinto novamente. Não só por conta de exagero em tecnologia, por conta de precocidade, como a Rayane mesmo mencionou nos comentários. As crianças, os jovens, eles estão sendo ensinados, aliás, perdão, deixa eu refrasear. Eles estão sendo desencorajados a buscar de verdade, a ler, a interpretar, a ter essa curiosidade, a ter esse interesse, porque está tudo muito fácil, está tudo muito pronto, mastigado, digerido. Então, eles não estão desenvolvendo a capacidade, como a própria professora Yara mencionou, de ter uma interpretação básica de texto. Né? Eu vi muita gente reclamando, por exemplo, do Enem deste ano. Claro, o Enem, por si só, tem várias problemáticas específicas, mas falando, muita gente comentando sobre, nossa, as perguntas de interpretação de texto estavam muito difíceis, os textos estavam muito grandes, eles estão achando que são a VUNESP. Mas, gente, eu vi as provas e, francamente, tá muito mais fácil do que o ano que eu prestei Enem, e eu fiquei em choque. Mas era esse comentário, essa é a minha dúvida. Muito obrigada. Imagina. Eu vou passar para o professor Cláudio, depois a Marileide, acho que ela quer colocar alguma coisa. Fala, Cláudio. Bom, a gente estou escutando vocês falar aqui, estou só maquinando aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado com os termos, né? Analfabetismo funcional é uma linha de estudo até, tá? É uma linha de pesquisa que a gente tem na formação de professores. Analfabetismo funcional, o que é? Né? É a deficiência que o aluno tem durante longo período de tempo, né? Não é causado, né, pela inteligência artificial e nem agravado por ela, porque a gente não tem estudos para comprovar, né, esse tipo de afirmação. A gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente lê também, porque às vezes a gente vai numa fonte que não é muito confiável. Tá? Então, primeiro, a analfabetismo funcional é uma coisa, né, até histórica, né, uma coisa que já vem ao longo dos anos. Eu já tive várias turmas de pedagogia, de letras, onde eu tinha dificuldade de passar um texto para os alunos, porque realmente elas sabiam ler, né, as letras, as palavras, mas não conseguiam interpretar as palavras, não conseguiam interpretar o texto. Então, inicialmente, eu tinha que fazer o quê? Um trabalho de resumir parágrafo a parágrafo, explicar para as alunas do que se tratava aquele texto, e era um texto simples, né? Então, a gente vê que o analfabetismo funcional está presente aí desde os anos escolares, né, com a progressão continuada dos alunos, né, no
na educação básica e permanece, né, no ensino superior, porque esses alunos conseguem, né, ingressar nas universidades e acabam se formando até, né, e continuam, né, mesmo depois de formados, analfabetos funcionais. Né? Isso é um problema. É um problema que já vem de longa data, falta de política pública, falta de várias coisas aí que a gente teria que ter umas 5 aulas aqui para a gente poder conversar sobre, né? Sobre a utilização da inteligência artificial, né? É uma coisa também nova. A gente está estudando, eu estou fazendo, né, agora projeto para entrar no pós-doc em inteligência artificial, justamente para entender o uso ético, o uso racional, né, da inteligência artificial, né? Agora é uma opinião minha, tá? Eu não vejo a inteligência artificial como um bicho-papão, tá? Eu acho assim, a inteligência artificial veio aí para ficar, então a gente não tem como lutar contra ela, mas a gente pode utilizar ela ao nosso favor, né? Como, né? Por exemplo, eu estou escrevendo um texto, tá? E às vezes eu não tenho um domínio muito grande assim da língua portuguesa, né? O que eu faço? Peço para a inteligência artificial, olha, me ajuda aqui, vê se tem erro de concordância, vê se tem erro de ortográfico e tal. Então você pode utilizar a IA, né? No caso do analfabeto funcional, que a Isabela citou, para ajudar esse aluno a desenvolver mesmo, né, leitura, escrita, ajudar a desenvolver. Então a gente pode utilizar a IA, nesse caso aí, para ajudar o aluno a sair do analfabetismo funcional. Só que assim, se ele é analfabeto funcional, dificilmente ele vai saber lidar com a tecnologia, tá? Então, assim, pode até, né, instalar o ChatGPT no celular, pode o Gemini, todas as inteligências fáceis de manusear, e pode consultar. Só que, assim, as fontes, você sabe que inteligência artificial não são confiáveis, né? A gente até estuda sobre isso, né? Coloca um texto lá que você viu na disciplina que você está estudando, coloca lá no ChatGPT, vê o que ele traz para você, tá? Porque assim, a gente tem que ter cuidado com a IA, né? E com as fake news, né? As fake news vêm daí, né? Da utilização exagerada, né? Da utilização proposital da inteligência artificial para produzir determinados conteúdos. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente acessa nas redes sociais, porque muito conteúdo está sendo produzido diretamente pelas IAs. Então, assim, as IAs têm um lado bom e tem um lado ruim, né? Principalmente por quem utiliza de forma, né, errada esse tipo de tecnologia. Então, eu acho assim, a IA veio para ajudar o ser humano, não veio para substituir, não veio para tomar o lugar de ninguém, veio, na verdade, para agregar, para facilitar o nosso trabalho, principalmente o nosso de professor. Tá? Às vezes a gente tem demandas gigantescas diárias no cotidiano, né, do professor, e se você souber utilizar a IA, né, para otimizar o seu trabalho, você consegue ótimos resultados, tá? Não estou falando que a IA vai trabalhar por você, mas a IA vai trabalhar com você, né, em parceria, né, com o professor ou o futuro professor. Então, não tem essa ideia que a IA é um bicho-papão, tá? Ela pode ser, sim, desde que ela caia em mãos erradas, né? E no caso do analfabetismo funcional, ela pode ajudar, sim, né, o aluno até né, a melhorar, né, não falo que ela vai ajudar a sair do analfabetismo, porque é um processo complexo, né? Sair do analfabetismo funcional não é uma coisa que você, um estalar de dedos, assim. Mas ela pode ajudar, na verdade, nesse processo, tá bom? A Marileda, se quer falar. Marileda, pode abrir seu microfone. Oi, boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Só pegando o gancho do professor Cláudio, que enquanto a professora Aline, a professora Yara, Isabela, né, estavam falando, eu fiquei aqui pensando, e justamente o professor Cláudio falou tudo que eu gostaria de falar. Concordo com todas as suas palavras, foi o que eu estava realmente pensando a respeito da IA, só que veio para nos ajudar, mas também veio para emborrecer muitas as pessoas. Porque hoje se escreve um texto, quer fazer uma referência, joga lá, ninguém procura mais uma APNT para fazer essa referência correta. Eu quero paginar, joga lá seu texto inteiro
e vai paginar. Outro dia eu quebrei a minha cabeça aqui e consegui paginar o meu trabalho. Então, assim, e eu fico pensando, em termos do analfabeto funcional, é que o futuro das crianças, eu acho que vai ser bem pior do que o nosso. Porque hoje, se há crianças, jovens, adultos, né, universitários, que não conseguem interpretar, o futuro dessas crianças que a gente está hoje, convivendo com eles hoje, serão bem pior. Porque, assim, eu vou dar um exemplo aqui prático da minha vivência. Eu faço estágio em universitário. Tem a professora e tem as auxiliares. E todas as auxiliares lá fazem pedagogia. E eu fico me questionando, como vai ser o futuro desses professores que vão estar numa sala de aula chamando duas crianças, porque não conseguem fazer uma concordância. Como que eu vou ensinar a criança interpretar se eu nem mesmo consigo ter uma concordância verbal nominal? Se falam 2 pratos, 3 pratos, tem 10 crianças, tinha, não tinham. Então, eu realmente estou muito preocupada, porque quando você nasce numa família que não teve acesso à escola e você fala, por exemplo, R$5, porque aquela criança cresceu ouvindo falar R$5. Mas você, como professor, não pode estar numa sala falando R$5. Então, eu, assim, estou bem preocupada, porque não é que as escolas não estão formando, mas parece que as pessoas não estão querendo aprender. E se vai lá no IA procurar, querer melhorar seu texto, eles não param para ver o porquê que entrou aquela palavra, por que entrou aquele verbo, aquele advérbio em tal lugar. E escreveu por escrever. Então, Marileda... Perdão, só complementando a fala da Isabela, né? O aprender, a pessoa tem que querer aprender, né? Exato. Não adianta eu estar aqui tentando ensinar vocês, tentando passar o conteúdo, ou passar, né, qualquer tipo de conhecimento para você, se você não quiser aprender. Se você não quiser aprender, eu vou falar aqui, nossa, palavras lindas, maravilhosas, didáticas, tal, mas se você não quer aprender, não vai acontecer nada com você. Né? Então, assim, a aprendizagem tem que ser intencional, você tem que ter vontade de aprender, você tem que estar com vontade de obter o conhecimento. Sim. Senão, você está aqui escutando, né, 1 hora de aula e entra por aqui e sai por aqui. Né? Não passou nada por você. Você está aqui, mas não está. Né? Muitas vezes acontece isso, né? A gente vai assistir uma aula, a gente vai assistir uma palestra, aí você acaba desligando e aquilo vai embora. Por quê? Aquilo não faz sentido para você, ou você não está afim de aprender aquilo. A nossa mente, né, a neuroeducação explica isso também, né? É muito complexa, o processo de ensino-aprendizagem é muito complexo, né? Então, assim, o Alexandre está mostrando aí o livro de filosofia da educação, é um livro excelente para a gente ter, né, da onde vem a nossa profissão, né? O ensinar, né? O ensinar é uma arte, né, na realidade, né? Não é um dom, Sim. Não é uma coisa que nasce com você. Você aprende a ser professor, você se forma professor, né? E depois que você se forma professor, você se aprimora, você faz a formação continuada, que nem aqui vocês estão fazendo aqui uma formação inicial, que é a graduação, mas depois você tem que continuar estudando. Não estou falando em nível de pós-graduação também, mas você tem que continuar estudando, você não pode ficar parado, inerte. A profissão do professor é de atualização constante, né? Então a gente não pode ficar inerte, parado, achando que tá tudo bom, né? Porque o mercado de trabalho está aí, agressivo, né? E o conhecimento é uma coisa, né, dinâmica, ele nunca para. Eu vou falar da minha experiência, porque, assim, eu, enquanto coordenadora, eu recebia muitas professoras, né, novas, tal, estavam chegando. E essa questão daquelas professoras que têm dificuldades, né, com a língua materna, eu, por experiência própria, é assim, ou você, enquanto escola, enquanto colegas, enquanto coordenação, chama e ajuda, e às vezes a pessoa é aberta para essa ajuda, aí ela vai e deslancha, e tem aqueles que não querem.
E o que acontece? O mercado seleciona. Não tem como. Como que um professor vai passar numa entrevista, por exemplo, numa escola particular, se ele fala errado? Eu tinha uma professora que tinha dificuldade, ela trocava letras, mas era uma dificuldade fonética. E quantas vezes eu falei para ela, vai fazer fono. E aí os alunos, né, e era de primeiro ao quinto ano, os alunos tiravam sarro, né, de quarto ano. Então, assim, depois eu saí, não sei se ela melhorou ou não, enfim, mas ela trocava, falava problema, né? Problema. Então, assim, ela ia trocando o R pelo L, o T pelo D, então era um problema que ela precisava resolver, mas uma fono resolveria, mas ela não quis. Agora, é muito do querer, é muito de estar predisposto a melhorar. E quando você... e é o que eu falo, essas pessoas dificilmente vão passar em concurso público, porque concurso público ele tem a questão da interpretação, muita interpretação, como a Isabelle falou, né? ENAD, ENEM, todos eles, e se a pessoa não sabe falar corretamente, imagina que ela vai conseguir interpretar um texto. Então, o mercado acaba selecionando, né? Infelizmente é isso. Né? Ou felizmente, né? Porque senão, já pensou? Então. Das escolas, né? É verdade. Obrigada, professores. Bom, pessoal, algumas pessoas me pediram para explicar sobre o processo de iniciação científica, né? Então, assim, tanto no Centro Universitário UFBRA quanto na UniBTA, nós temos aí um processo de iniciação científica em andamento, tá? Como vocês acessam o edital? Na página inicial do AVA de vocês, tem lá, né? Na UFBRA você tem o QR Code, né? Que você pode escanear com o celular e ter acesso ao edital. E na UniBTA tem o clique ali e você acessa o edital direto, tá? Como é que funciona isso? Durante um ano, né? Se o seu projeto for selecionado, você vai ter um orientador e você vai produzir, né, um produto educacional, né, um artigo ou né, uma coisa relevante aí na área da educação, né? Então aqui, por exemplo, a professora Aline, a professora Yara e tem outros professores na licenciatura, o professor Paulo, que orientam, né, trabalhos nas licenciaturas, né? Mas como é que vocês podem participar? Lá dentro do edital tem inscrição. Então, você se inscreve, escolhe o possível orientador que você gostaria de ter, né, na sua iniciação científica, né, de acordo... Lá tem o Lattes, que é o currículo do professor, você pode pesquisar, né, se a linha de pesquisa que você quer atende ao professor e tal, e se inscreve. Depois, a área de pesquisa e extensão vai mandar um e-mail para vocês, colocando vocês em contato com o orientador, e aí vocês começam a conversar sobre o projeto e tal, né? E aí, durante o ano de 2026, vocês vão desenvolver esse projeto, vão fazer apresentações para a faculdade, né? Mostrar para as pessoas o trabalho de vocês. E o trabalho final, né, que vai ser em 2027, é um capítulo de livro, é um artigo de revista. Então, vocês vão produzir um conhecimento, né, educacional e científico, tá? Para o aluno que for aprovado, ele recebe uma bolsa aí de R$100 por mês, né, para abater na sua mensalidade, e o professor orientador recebe uma bolsa também para orientar vocês, tá? Então, assim, eu considero uma parte muito importante na vida do estudante. Eu não tive essa oportunidade quando eu fui estudante de graduação de fazer iniciação científica, tá? Eu acho que é uma grande perda que eu tive na minha formação. Gostaria de ter tido, mas infelizmente hoje em dia já não dá mais. Mas vocês estão fazendo a graduação e a instituição oferece a oportunidade, não percam. Se vocês puderem participar, participem, se informem, tá bom? Pergunte, né, pro orientador, quando vocês se inscreverem, como é que você faz o projeto. Normalmente a área de pesquisa manda um modelo para vocês, tá? Então, é tudo explicadinho dentro do edital, tá? Mas o mais importante é assim, se inscrever, escolher o orientador, e depois a área de pesquisa entra em contato com vocês, né, para vocês colocarem. O projeto tem que ser enviado até dia 31 de dezembro, né, é o tempo final, então temos mais de 20 dias ainda, né, dá bastante tempo para vocês desenvolverem o projeto com o orientador, e é uma experiência incrível para vocês aí na área de pesquisa científica, tá bom? Fico à disposição, eu sou coordenador de pesquisa e extensão aqui das instituições, e
no que vocês precisarem, estou à disposição. Como a professora Yara, que é coordenadora também de várias licenciaturas, e o professor Lucas também, que é coordenador de Ciências Biológicas. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Marileda, é alguma dúvida rapidinha? É super rápido, professora. Eu Diga. tinha mandado, licença, professores, eu tinha mandado o meu trabalho da prática pedagógica para a senhora, né? E como eu não tinha levado a documentação para assinar, eu só enviei para a senhora o meu trabalho. E aí a senhora me respondeu que precisava do Dos plano de aula, documentos. da documentação e o plano de aula. Então, eu comecei com o professor Felipe e eu vou encaminhar para ele, tá passando para a senhora, porque só hoje eu consegui ir lá na escola para a coordenadora assinar. Você é da Alfa, né? É da UFBRA. Você veio da Alfa. Mas quem Eu vim da Alphaville. é Felipe, Marileda? O diretor. Ele está no grupo lá deles, lá da Alphaville. Ah, Eu fiz isso Marileda, com outra aluna. Marileda, faz o seguinte, manda um e-mail para mim, falando a sua situação, por favor. Eu vou encaminhar para o Cláudio, ele já está sabendo aqui agora, né? Já sabe o seu nome, mas só para oficializar isso, aí a gente verifica o que pode ser feito, tá bom? Tá certo, então. Ó, vou deixar meu e só e-mail uma aqui. sugestão para todos que estão aqui, gente. Dúvidas sobre estágio, prática pedagógica, atividade extensionista, projeto multidisciplinar e coordenação. Temos 5 áreas aí que tem plantões semanais para tirar dúvida. Então, assim, não fiquem quebrando a cabeça em casa, sozinhos, se sentindo isolados. Entrem nos plantões de dúvidas, perguntem, né, questione essas coisas com os tutores, com os professores, porque, assim, é uma das poucas instituições que tem aqui, tá? Que trabalha com a educação à distância, que tem plantões de dúvidas semanais, tá? Você vai ver em outra instituição aí, raramente você consegue contato síncrono, como a gente está tendo agora, com os professores, tá? Então aproveitem esses momentos, tirem dúvidas, né? Nos plantões de dúvidas. No ambiente virtual de vocês tem todos os horários, né, que ocorrem os plantões, se programem e participem. Tá? É muito importante que vocês também corram atrás disso, né? Não seja como os analfabetos funcionais, né? Que esperam tudo, né? Então, sejam protagonistas também e procurem auxílio, procurem esse tipo de interação, porque é muito importante para vocês. Hoje não tem lista de presença, tá? Hoje eu não consegui produzir aqui, mas no ano que vem, com certeza, teremos lista de presença novamente, tá bom? Quero agradecer aqui a professora Yara pelo tempo, né, e disponibilidade, professora Aline, professora Maria de Fátima, professor Paulo, que estão aqui também, que eu vi, professor Rivaldo, e ficamos à disposição aí nos plantões de dúvidas para vocês, no que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado. Eu já coloquei meu e-mail aí também, né? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Obrigada, gente. Espero que tenha aberto um pouquinho as ideias aí. Tá? Melhorou bastante, professores. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite, boa noite.
Você acabou agora. Oi? Oi, falando.